Então, e aqui eu quero apresentar para vocês o meu novo irmão, meu novo amigo, Hamid, e ele vai gastar todo o português que ele tem com vocês e depois eu vou continuar contando a história dele, porque eu já apresentei ele no programa. Se você for aí no canal Silvia Silvia TV, você vai ver o programa em inglês e em russo, porque ele vem do... Eu sou do Cazaquistão, meu nome é Hamid, cidade de Almatê. Agora eu estou em Goiânia, estudando no seminário pastoral, né? Sim. O português está saindo, muito bem, parabéns, Hamid. Olha, na verdade, o que ele vai fazer é o seguinte, como nós fizemos no russo, ele estava gravando, nós gravamos em inglês primeiro, como eu já conhecia a história dele, ficou mais fácil, né, em inglês a gente fez tipo de uma entrevista. Depois, quando foi em russo, eu apenas fiz a primeira pergunta e pedi para ele contar a história dele em russo. E a gente agora vai fazer o contrário. Eu comecei a história dele, né? Depois que ele falar um pouquinho mais, que ele conseguir falar em português o que ele quiser, eu vou contar o que eu consigo lembrar da história dele. Se houver alguma coisa que ele entenda em português que eu estou esquecendo, ele vai me ajudar. E no caso vai ser ele me ajudando agora a entrevistar a história dele. Legal, né? É um programa diferente hoje, mas fica aí com a gente porque é muito tocante a história dele. Realmente, por isso que eu quis muito que ele viesse aqui, porque... É muito bom a gente estar conhecendo o que acontece no outro lado do mundo, né? A gente tem um mundo tão grande, são tantos países, tantos bilhões de pessoas na Terra, mas uma pessoa que nasce é importante para Deus. Ele sabe o nome e tem uma história. E cada um de nós temos uma história e a nossa história é importante. Você tem mais alguma coisa para falar em português antes de eu tomar frente da sua história e contá-la? Porque é muito fascinante. Ok, eu posso começar? Sim, pode sim. Eu quero compartilhar minha história, não só eu, mas eu participando na sua história, porque também é importante esse momento. Eu quero compartilhar sobre minha mãe, meu pai, sobre nossa família, como Deus fez, testemunha como sua história. E muito incrível. I don't know how to say. Mas ele foi muito bem, vocês não acham? Gente, eu tô impressionada. Tem um ano que esse menino chegou aqui no Brasil. E eu lembro muito bem que o ano passado, né, quando vocês chegaram, vocês são 4, né? 3 do Cazaquistão? Sim, 3 do Cazaquistão e outros ali dos países mais ao redor, uma menina da Ucrânia. E eles todos vieram, bem na chegada deles aqui no Brasil, vieram no Natal do ano passado passar aqui com a gente. E tem um ano só de relacionamento aqui com eles e vendo esse coração tão lindo. E eles não falavam nada de português. E olha aí que show! Quer tentar mais um pouquinho? Ok. Muito longe atrás, 30 anos atrás, acho que sim. Meu pai trabalhava numa cidade e encontrar minha mãe. Como isso foi? Eu quero falar o que meu pai e minha mãe não foi cristão nesse momento. Eles foram do mundo. Sua vida foi normal, o que tem no mundo. Eles se encontrou juntos, porque eles foram na rua. Minha mãe estava não confortável momento. Outros garoto queria conhecer minha mãe, mas foi não bom. E meu pai ouviu ele isso acontecendo, e ele encontrou nesse processo e protestou minha mãe. Protegeu minha mãe. E... Deixa eu explicar um pouquinho. Ele tá falando que, como eu sei da história, ele tá falando que a mãe dele, né, o pai dele chegou nessa cidade e viu a mãe dele, que na época era uma adolescente, mas que tinha uns rapazes querendo ter um relacionamento com ela, mas estava sendo agressivo. E ele ouviu a conversa e queria, assim, forçar ela alguma coisa. Ele veio e se posicionou e protegeu ela. Sim. Sim. Com isso, eles
conheceu junto e meu pai foi cavaleiro para casa e eles conheceu acho que 3 ou 4 meses e meu pai amou minha mãe muito e queria casar com ele e falou casar comigo, mas minha mãe não aceitou, né? Não aceitou. Sim, tá certinho. E Tá falou, certo também. não aceitou, falou não quero, não pode. Meu pai não entendeu por quê. Ele se separou e não conectava esse pouquinho momento. E minha mãe, como nós todos sabemos, mulheres têm sonho para casar com o homem de Deus, para fazer uma família. E tudo isso, sonho, desejo, foi todo destruindo, porque minha mãe foi sickness. Ela ficou doente. Ela ficou doente com câncer. Uau. Pegou câncer. E qual a idade dela na época? Ela estava 19 anos, imagina. Muito novo. E foi isso para minha mãe, foi muito estressada com isso, porque ela também amou meu pai, queria casar, mas ela não via o futuro com isso doente. Com essa câncer. Doença, né? E por isso ela pegou muito medicina, tomou pegou muito remédio e tentou e tentou para suicídio, para fazer suicídio. Ela foi na coma. Entrou em coma, né? E ela, amiga, encontrou ele, chamou hospital, colocou no hospital. E agora, começando esse momento, quando ela foi na coma, ela viajou? Ela, enquanto ela estava em coma, ela se transportou, né? Sim. Transportou e foi no céu. Teve uma visão do céu, como se ela tivesse morrido, né? Sim, e encontrou Jesus lá. E quando ela encontrou, ela foi em lugares que tem nuvens. Clouds, nuvens. Tem grandes nuvens, muito longe. E nessas nuvens tem pequenos bebês. Eles queriam pegou uma bebê e encontrou que ela aqui não tem... Tinha uma mancha, tipo de uma pinta. Uma pinta. Na cabeça do bebê. E minha mãe queria pegar ela como dela, e Jesus falou, você não pode pegar, você precisa chegar na sua casa, receber abençoado para seu pai, mãe, e você vai aceitar. E minha mãe falou, ok, eu vou fazer isso, mas eu queria pegar isso comigo, e eu queria uma filho. E seu filho? Jesus falou, não, isso não é filho, isso é filha, mulher. Ela colocou o bebê de volta e perguntou, você pode dar para mim uma filha? Eu quero igual este filho. E Jesus falou, eu vou dar para você, você precisa voltar e pegar a abençoada. E minha mãe aceitou e ela chegou. E quando ela chegou esse momento, ela acordou no hospital. Ela acordou com coma. Ela saiu do coma, né? Ela saiu do coma e foi muito confusão do que aconteceu, porque... Confusa, né? Relatives confusos. Estavam todos ali, os parentes, né? Todos os parentes estavam com ela, choravam, porque todo mundo achou que ela vai morrer, porque ela foi na coma. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Só isso também, mesmo momento, meu pai encontrou minha mãe e sabia tudo o que aconteceu, tudo isso sobre doente, sobre câncer. E falou para minha mãe, porque você não
compartilhei, porque você não falou. Por que você não me contou que você estava passando por isso, Sim. né? Ele não entendia por que ela não aceitou o casamento, quando ele sabia que eles se amavam, ela, né, correspondia o sentimento, mas ela não contou a verdade porque ela estava com câncer, ela não queria, né, passar uma esperança falsa para ele, não foi? Sim. Mas e meu pai falou para ela, não tem importante, não, nada é isso. Não tem problema. Não tem problema. Vamos casar, vamos fazer uma família. Só um ano eu quero casar com você. Se for só por um ano, eu ainda quero casar com você. Porque neste momento todo no hospital, doctores, os médicos. Médicos falou para minha mãe, você vai morrer só 2 anos. Depois, porque esse câncer está muito rápido fazendo. Ela tinha perspectiva de vida só por o máximo 2 anos, de 1 a 2 anos, os médicos disseram, né? Sim, por isso eles muito rápido casaram. Aproveitar cada segundo. Sim. O que o amor não faz, né? Sim, só vida normal, só aconteceu e minha mãe foi pregnant. Ficou grávida. E depois eu. Você nasceu, você é o primeiro. Agora eu sou o primeiro. Primogênito. E nesse momento, quando ela foi no hospital, minha mãe, ela quando ela foi para o hospital para ter você, né? Find que não tem mais aí o médico olhou e viu que não constava nenhum câncer nela, através do nascimento do bebê, né? Quando ela ficou grávida, que ela vai no hospital, eles não conseguem achar o câncer. Sim, isso foi muito milagre por esse momento, mas ninguém entendeu o que aconteceu, porque minha mãe e pai não foi cristão, não entendeu que... Eles não eram cristãos, eu não entendi. Eu não sabia o que aconteceu, mas Deus fez milagre. Fez milagre com graça. E depois 2 anos, agora eu tenho irmã, quando ela... Again, I forgot. Ela nasceu. Ela nasceu e minha mãe pegou ela e achou que ela não tem isso, o que tem igualzinho o que viu na coma quando Jesus mostrou para ela, e ela foi muito chocada, muito surpresa, porque ela pensava que isso também foi um sonho, porque foi muito estranho para entender tudo isso. Deixa eu só reforçar isso, porque, né, enquanto a mãe, né, com 19 anos, frustrada com a vida, não viu nenhum futuro, tomou os remédios para se matar, aí uma amiga achou ela ali em tempo, levou para o hospital, está ali em coma, ela tem essa experiência, né, de ver, de ter essa visão de Jesus, e ir até Jesus, ver essas nuvens com bebês, e pega um bebezinho que tinha uma mancha na cabeça, ela quer muito levar o bebê, mas Jesus fala para ela que ela tem que voltar, que ela tem que acontecer a vida dela normal, de casar e tudo, ela volta. Na verdade, quando ela chega, né, ela nem não queria voltar, não queria estar aqui na terra, mas aí o que acontece? Quando ela tem primeiro o bebê, que ela pediu um menino, e depois ela tem uma filha que nasce com a mesma manchinha que ela tinha visto no bebê lá no céu, ou lá nesse sonho que ela teve, né? E ela ficou muito chocada, porque até então ela pensava que era só um sonho, e de repente aquilo se tornou tão real para ela, né? Foi verdade. Algo fascinante, né? Sim. Isso... agora eu vou começar com meu pai, mãe... Become Christian? Sim, por favor. Ele vai contar agora um pouquinho como que foi depois disso, dele ter nascido, como que o pai dele de repente conheceu a Cristo, porque ele vem de um país que é totalmente muçulmano, né? Sim. Você vê que Cazaquistão fazia parte da grande, né, da Rússia, de todo aquele contexto, né, e depois que em 1991, não foi? 1991? Do Cazaquistão, quando a independência. Sim. 1990. Então é muito novo ainda. Então era um país ainda que vem de toda uma religião estabelecida ali, né? Sim. E ele era
Conta aí, ele era muçulmano, né? Muçulmano. E, sim, só... Meu pai, ele... dele família... dele pai, minha avó... Ela pastor de muçulmanos. Ela Mullah. Porque meu pai sempre foi com minha avó e ela também aprendeu como orar na arábica língua e ele sabia tudo sobre o Corão e totalmente aceitava o que muçulmano, nossa religião e quanto? 1999? É em 1999. Não. Nesse momento, meu pai dele tem irmão. Ele primeiro que aceitou Jesus na nossa família. E ele evangelizava para meu pai. Meu pai não aceitou, ele não aceitava evangelismo, só puxou ele e falou: eu quero você voltar na nossa religião, será muçulmano. E no mesmo momento ele pegou a Bíblia, pegou o Corão, está começando para aprender sobre Jesus, sobre a Bíblia, para saber tudo o que precisa saber e voltar confrontar. Brigar com Sim, ele, para provar. Brigar com palavras. Isso. Esse momento, esse processo foi 9 meses, 10 meses, até um ano. E ele aceitou o evangelismo pela Bíblia e Jesus abriu para meu pai totalmente revelação, o que Jesus é filho de Deus, o que tem na evangelismo. E só quando ele aceitou, ele sozinho orava para Deus e converteu. E uma nova história. Eu quero, entrar aqui um pouquinho, porque eu estou fascinada primeiramente com o português dele, que no início a gente fez em inglês, né, que ele também, a língua original dele é russo, né, então a gente estava tentando aqui ver como que a gente iria fazer esse programa, aí a gente gravou em inglês, que ele também tem o inglês básico, a gente conseguiu comunicar em inglês. Depois nós fizemos, né, ele conversando em russo para a família e toda a comunidade dele ser alcançada. E aí a gente pensou em português. Eu falei, bom, né, eu já estou sabendo a sua história, eu vou contar a sua história, mas eu não sabia que o nível de português está muito bom. Para quem está um ano, eu acho que é uma inspiração para todos nós, né, gente? Vamos aí, em 2021, aprender uma nova língua, não é? Vale a pena, porque, olha, o esforço é muito gratificante. Mas o que eu achei mais lindo nessa passagem, que eu também mencionei quando a gente estava fazendo em inglês, é que o seu pai, né, como muçulmano, vê o irmão agora sendo um cristão e estudando a Bíblia, e ele fica muito indignado, chateado, e ele quer confrontar, falando, não, você vai voltar a ser um muçulmano, você vai voltar para o islamismo. E ele pega a Bíblia, por curiosidade, pega o Corão, que também talvez ele nem não estudava nenhum nem outro, né? Porque muitas vezes é uma questão mais nominal. E ele decide estudar os dois para comparar, para depois voltar lá no irmão e confrontar o irmão. Só porque quando ele começa a estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Espírito Santo abre os olhos dele e a revelação vem de que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Salvador, e ali ele tem o seu encontro pessoal com o Senhor ali sozinho. E aí não foi assim? Exatamente. Ai, que coisa linda. Oh, meu irmão. E aí, o que acontece mais? Quer continuar explorando seu português? Depois disso tudo, nossa vida, toda nossa família está com Jesus, aceitar meu pai, se transformou. Agora ele está um pastor, plantar igrejas na nossa Cazaquistão. E eu tenho 4 irmãos e uma irmã.
nossa grande família, tudo isso testemunha para glória de Deus. E não é interessante para uma mãe, uma menina de 19 anos que está ali com câncer, normalmente quando você está com esse estilo de câncer terminal, é impossível você ter filhos, né? Afeta totalmente a parte biológica e nem casar ela queria, aí de repente, além de ser curada, Deus dá 6 filhos para ela. É um verdadeiro milagre. Isso, assim, um filho já é um milagre. Imagina, né, depois de tudo, se ela nunca mais teve nenhum sintoma da doença, graças a Deus, né, tá aí criando seus 6 filhos ali, né, no Cazaquistão. Sonha ainda um dia conhecê-la, dar um abraço, né, quando a gente puder abraçar. Essa mãe guerreira, né? Que história linda. E aí, o que acontece mais? O que eu quero falar por isso, que quando meu pai tudo aceitou Jesus. Sim. E quando nos lembramos sobre sua história, como minha mãe foi no céu. Coma, no céu, e tudo está aberto, como isso nós se tornou real, né? Chosen. Ela era escolhida, né? Escolhida, isso. Tudo está aberto e nós podemos entender como Deus foi guardar-nos para esse momento, para aceitar Jesus. Isso é muito maravilhoso, muito... Não sei como muito tocante, é muito maravilhoso, porque, olha, eu tive a oportunidade de viajar a alguns países e alguns países que são muçulmanos. A gente que está aqui no Brasil, a gente não faz ideia quão forte é todo o sistema da religião, sabe? Não é só uma religião, é um governo, é uma lei do país, sabe? Um país que é muçulmano não é a religião que é igual aqui no Brasil, que você escolhe, você é católico um dia, depois você vai ali para a igreja evangélica, você tem tanta liberdade de escolha, né? De tipo de fé que você tenha. E quando é no mundo muçulmano é fechado mesmo, é uma lei, mesmo que você não lê o Corão, não faz, mas você tem ali uma estrutura que te força a seguir. Quando eu fui na Índia, eu lembro que nós estávamos numa cidade pequena e às 5 vezes por dia, né, é tocado para toda a cidade ouvir, né, um alarme bem grande chamando o pessoal para orar. E são 5 vezes, né? 5 horas da manhã você já acorda, não tem como não acordar. Todo mundo acorda, porque é alto. A cidade, a vila toda é buzinada ali com aquilo para você orar. E tem os horários certinhos. E é uma estrutura muito forte. E eu já vi muitos testemunhos igual ao do seu pai. Que a pessoa tem um sonho e encontra com Jesus. Teve outros que estavam no caminho da Meca, né, que todo muçulmano tem uma obrigação de visitar a Meca pelo menos uma vez na vida, que é o lugar central deles, né, onde que tudo é realizado, e muitas pessoas estão ali no caminho e de repente Jesus aparece para eles, na frente deles, numa visão, e conversa com eles, fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outros têm sonhos, né, e acordam de manhã e querem curiosos para ler a Bíblia. E eu já ouvi muitas pessoas, sabe? A gente às vezes vai assim acostumando com o livro da Bíblia Sagrada e hoje em dia, por causa da modernidade, muita gente assim até despreza a Bíblia, sabe? Tem tão pouco caso, outras pessoas tiram umas partes e fazem ali a Bíblia do jeito que elas querem, mas há uma genuinidade na palavra de Deus, há um poder, uma pessoa que está ali por trás daquelas letras, que foi inspirada pelo Espírito Santo, que não tem como, quando alguém genuinamente decide buscar a verdade, ela não vai ficar no engano. Alguma coisa vai acontecer, né? E foi o que aconteceu com seu pai. E depois disso, o que mais acontece? Né? Você disse que quase 80% da família, né? Sim. Depois disso, toda a nossa família, a minha avó, todo mundo sabia que nós estávamos cristãos, aceitamos Jesus. E foi meu pai também foi muito fogo para evangelizar, para compartilhar com evangelismo. E ele falou para minha avó, e minha avó, ele não queria aceitar, ele
falou não queria mais conversar sobre isso e com ele também, porque para meu avô, ele filho foi Traiu, né? betrayed, Traiu a família, né? traído a Traiu ele. família. E isso aconteceu só 6 anos com nossa família. Nós conversamos com ninguém, mas todos esses 6 anos nós fomos com Jesus e visitando igrejas e muitas testemunhas, pouco com pouco, pessoas que foi como nós, ele ouviu que como nossa família sempre tem Jesus, é algo muito diferente o que tem no mundo, e por isso foi muito boa oportunidade para evangelizar, para compartilhar. E agora 99% é ouvida cristão, Já ouviu o ouvida cristianismo? evangelismo, e 80% aceitou Jesus, e tudo glória a Deus. Glória. Agora está muito grande testemunha também. Muito. Olha, eu fico tão fascinada, porque eu e o Hamid, nós não estamos aqui para estar, sabe, falando de religião para você, querer te forçar a você, sabe, assim, escolher uma religião. Não é isso, não. Porque eu acho que todos nós temos uma história. No início a gente estava falando, não importa onde você nasceu, no mundo inteiro, onde você nasceu, você tem um valor, você tem o seu nome, que Deus te conhece pelo nome e sabe tudo a seu respeito. Mas também esse poder da palavra de Deus para nos transformar, esse poder que igual ele está falando assim, do evangelismo. Eu lembro que eu, desde pequena, o meu sonho era ser uma missionária. E ser missionária é você compartilhar aquilo que você crê, aquilo que você teve experiência com Deus, com alguém, não somente no lado espiritual, mas também de ajudar as pessoas carentes, de fazer toda essa parte de social, mas também trazer o pão da vida, que é Cristo. E para mim não tem nada mais gratificante do que ouvir alguém dizer que teve essa experiência pessoal com Cristo e que depois que ela tem aquela experiência, ela não consegue ficar calada, conter, ela quer compartilhar com alguém. E é por isso que um dia você cresceu no meio disso e de repente você mesmo, pessoalmente, tem o seu chamado. Fala com a gente, como que foi que esse chamado começou a acontecer? Ok, so 2017, 2017. 2017, eu fui numa conferência para jovem e foi um momento para orar e foi muito bom, uma pregação, e eu acho que o Espírito Santo tocou para mim. Eu orava muito e chorava, e nesse momento eu não sei como falar isso, ouvi ou uma imaginária, porque quando eu orava eu perguntei para Deus, para trocar minha vida, para aceitar uma vida fazer muito uma mudança, diferente, tocar a sua sim. vida, né? Eu muito desejo isso e queria isso, e foi uma imaginária, e não sei, Uma impressão. como impressão, e isso foi como África. Eu imagino África, por que África? Porque me imaginar sempre ser África muito difícil, isso, mas eu, no meu coração eu falei, ok, Jesus, eu vou aceitar. Você queria me mandar para a África, eu vou aceitar. E só esse momento foi passando, e depois de 4 meses, eu fui com meu pai, ajudar para ele, e esse momento eu encontrei Christopher Vergara, Chileno Vergara. Chileno Vergara, onde você estiver, meu irmão, estamos aqui glorificando a Deus pela sua vida. O trabalho que você faz aí, onde você está, né, nas igrejas perseguidas, nos lugares perseguidos. Estamos aqui falando de perseguição, né, que você mesmo disse um pouquinho que seus pais foram perseguidos, né, por 6 anos depois que ele se converteu ao cristianismo. Os seus avós não conversaram com seus pais nem com vocês, e há uma rejeição mesmo assim radical. Não é igual aqui no Brasil que você dá uma brigadinha com seu pai, no outro domingo você está lá comendo
piqui com arroz, não. Lá é brigou, é tchau e benção. Eles te desconsideram, você não é mais parte da família. Mas graças a Deus que o Senhor, ele sempre conquista o amor, né? Conquista, né? Ele alcança o que palavras não conseguem. Né? E aí foi o que aconteceu com a sua família. Aí você tem esse encontro, nós estamos falando de você chileno, Vergara, né? Christopher, e você é um missionário, e a gente está aqui falando desse chamado. Aí você encontra com o chileno. É impossível encontrar com ele e não virar um missionário. Sim, só eu conheci ele com isso, e ele encontrou meu pai, e ele queria visitar lugares que não tem evangelismo, não tem igrejas, também não tem células, e village, pequenas cidades. Uhum. E meu pai falou, ok, vamos, eu vou mostrar para você, nós temos muito no Cazaquistão. E meu pai chamou para mim, Hamid, você precisa dirigir com o carro, porque isso é muito longe, lugares muito longe, tempo. E nós viajávamos 3 dias. Uou. Com Christopher, para mostrar para ele. E nós encontrei aqui border chinês, chinês. Na borda da China. Todas as cidades do nome aqui, vocês falando Goiás, muito grande. Estado, né? E nós falamos, são lugares Raimbek, e nós mostrou para ele todos esses lugares, e orávamos nesse momento. Ele gravou vídeo, fazia foto. E essa é uma das estratégias que ele tem. Ele chega num país e ele quer o lugar mais difícil, onde está mais fechado para o evangelho, para ele ir com a semente, né? No final disso, nossa viagem, ele falou para mim, Hamid, você precisa vai estudar no seminário, na África. E nesse momento eu estou chocado, porque 4 meses atrás eu orava e imaginava isso, África, mas eu não sabia por quê. E agora, quando ele voltou para o meu coração, eu entendi o que isso, a voz de Deus está falando com Christopher. E eu aceitei, falei, ok, vamos, eu vou para a África. E eu não perguntei qual cidade na África, qual país na África, mas eu aceitei. E eu fui na Brasil, Zâmbia, Zâmbia, cidade. Aqui, nossos irmãos da Lusaka. Zâmbia, Deus abençoe. Yes. Sim. Lusaka. Só eu fui lá mais de 10 meses. Foi muito boa experiência com Deus. Muita mudança. E depois alguma coisa aconteceu que foi muito tempo diferente, não sei o que foi. Mas eu voltei do Cazaquistão de novo, porque não finalizei meu seminário lá. E quando eu voltei, Christopher falou, você vai finalizar, você precisa só orar para isso, vamos perguntar isso para Deus. Ele falou, nós falamos, ok. E passou do tempo e depois quando ele foi no Cazaquistão, ele chamou-nos para encontrar em lugares e ele vem para nós. Nós encontramos, ele foi muito bom tempo e ele chamou-nos para o Brasil. Brasil, meu Deus! Do Cazaquistão para a África, depois de volta para o Cazaquistão para o Brasil. E qual foi a sua reação, meu irmão? Brasil. O quê? Qual foi a your reaction? Eu nunca imaginava que eu vou visitar o Brasil, visitar esses lugares. Nunca pensava, mas isso foi muito maravilhosa news. Foi uma notícia muito boa. Né? Só agora eu estou aqui no seminário, 1 ano, e aprendendo português. Parabéns, gente, olha, você nem sabia que em Brasil falava português, né? Porque o pessoal lá de fora, eles não, muita gente não sabe que no Brasil é português, eles pensam que o Brasil fala brasileiro, porque na Inglaterra fala inglês, né? Então assim, normalmente a língua vem na Rússia, fala russo, então quando fala Brasil eles falam, você fala brasileiro?
Sim, brasileiro, eu falo português brasileiro, né? Porque nós somos colônia de Portugal, mas muita gente não sabe. E aí você, a língua, como que foi a sua experiência? Você disse que pelo fato do russo ter as raízes, né, da Hum. língua ser parecidas, ficou mais fácil. Sim, língua, pronúncia, tudo diferente, mas para mim foi mais fácil porque mais a parecida gramática como russo. Tem pode conjugar Sim, palavras. E também eu estou aqui, sou todo mundo falando só português, português. todo dia prática, pregação na prática, Sim, oração. Isso foi mais sim. rápido para mim. E eu queria a gente fechar esse momento encorajando os jovens aí que estão ouvindo esse testemunho do Hamid, lá do Cazaquistão, né, ali pertinho da Rússia. Você está vivendo momentos que você precisa, sabe, de ter definição na sua vida. E o chamado, ele ainda é algo muito glorioso. Você nunca erra em escolher servir ao Senhor, em escolher responder a esse chamado. Nós estamos vivendo em dias que você pode ser qualquer coisa, você ter uma profissão. Não estou aqui falando para você não estudar, para você não ter uma profissão, que muita gente distorce isso aí, pensa assim que para ser um missionário, por isso que muitos anos atrás a pessoa pensava assim, crente é burro, crente é um pessoal que não sabe nada, não lê, e isso é ruim, porque na verdade você é o que você é. Se você é uma pessoa que gosta de estudar, que tem uma profissão que você usa isso que você tem para ser um missionário aí. Porque ser missionário é você representar Cristo em tudo que você faz. Então nós estamos vivendo um momento. Se você não definiu o que você quer da sua vida, convide Cristo, né? Como você fez, Senhor, estou buscando, muda a minha vida. Fala comigo, faz alguma coisa. Eis-me aqui, Senhor. O que tu queres para mim? Sabe, eu tenho filhos, eu fico às vezes até assim chocada com a ousadia que o meu filho mais velho tem de pronunciar o que ele quer da vida, sabe? Porque eu lembro de ser assim e algo tão gratificante ver que assim você não força a pessoa. Não, eu nunca falei pro meu filho, você tem que ser um missionário. Minha mãe foi missionária, você tem que ser um missionário. Nunca falei isso. Sempre falo, meu filho, você é do Senhor, você tem um chamado na sua vida, você é escolhido desde o ventre, Deus é o seu pai antes de você nascer, Deus é o verdadeiro pai, e você Sim. é dele. E ele, com ousadia, fala, eu vou ser um missionário, eu quero ser um missionário, porque ele quer cumprir com a missão de compartilhar as boas novas, né, com um mundo que está tão desesperançoso, cheio, né, de dúvida, de confusão. E o que mais você gostaria de dizer em português para os jovens ou para as pessoas que... Uma mensagem aí? Não, tudo o que eu queria falar, você Falou? falou. Então Isso estamos é na verdade, sintonia. sim, sempre. Então, o que eu quero falar, só não sei o que vai acontecer amanhã, depois de um ano, como vai ser a minha vida, mas tenho paz no coração e eu acredito que será tudo bom. E não é importante como vai ser, qual vida eu vou aceitar. Importante o que vida com Deus, com Jesus. Isso é para mim. Estou focusado com isso. Eu queria isso. Isso. Só para... Eu acho que todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Para todo mundo precisa personalmente buscar essa experiência, buscar essa vida. Porque isso todo dia, todas as vezes nós estamos com isso. Isso. E é maravilhoso que nós venhamos terminar esse ano de 2020 com essa busca de paz. Ele falou, achei muito lindo o que ele falou, ele tinha falado isso em inglês, ele falou, olha, não importa o que vai acontecer, eu não sei, ninguém pode presumir nada no momento. Quem de nós sabíamos que o ano passado, nesse momento, a gente iria viver o que nós vivemos em 2020? Praticamente ninguém. Nunca imaginava que ia ser tão radical o que aconteceu. E da mesma forma, nós não podemos saber que 2021, como que vai ser as soluções ou o que ainda pode acontecer. Mas ele falou algo muito profundo.
ele está em paz, porque ele está com Jesus. E se você está com Cristo, você está igual aqueles discípulos que estavam ali com Cristo no barco e a tempestade veio, e Jesus estava ali dormindo e eles estavam apavorados, estavam ali desesperados, e acordou Jesus: Jesus, por favor, faça alguma coisa, o senhor não está vendo que nós vamos perecer? Ele falou: onde está a fé de vocês? Olhou para o mar e falou: acalma-te, e tudo se fez em paz, né? A paz veio ali, a bonança veio. E da mesma forma, nós estamos nesse exato momento vivendo num mundo conturbado, as ondas estão altas, dá uma impressão que não vamos sobreviver, vamos conseguir passar tudo isso. Jesus está no barco, hoje o barco somos nós, o nosso coração, né? Se ele está dentro do nosso coração, então as ondas podem estar do jeito que ele vai falar, simplesmente tenha fé, acalma-te, tudo vai ficar bem. Então vamos terminar esse ano de 2020 juntos com essa fé pura, que você tenha valor, né? Que você dê valor à sua história, que você dê valor ao seu encontro com Cristo, que você dê valor à Bíblia Sagrada, que você dê valor, ponha suas prioridades no lugar. Eu estou nesse exato momento gastando cada minuto que eu tenho até esse final de ano, fazendo um balanço, sabe, da minha vida, onde estão os meus valores, onde estão as minhas prioridades, o que eu tenho que mudar. Sabe quando uma empresa fecha para balanço, final de ano, muitas empresas estão fazendo isso exatamente, o que foi de prejuízo, principalmente esse ano. Imagina como que está o balanço das empresas esse ano, e às vezes a nossa vida está desse jeito, está assim, de cabeça para baixo, tá um furacão, e você tem que pôr ali um momento para refletir, falar como que eu quero organizar a minha vida, que eu vou andar em paz, mas eu vou também fazer o meu melhor para viver o meu melhor no momento que eu tenho para viver, que é o hoje, né? Você disse, você tem o hoje, nós não sabemos daqui a um ano, mas nós temos o hoje para a gente escolher. Eu estou com Jesus, vou ficar com Jesus, ele não me deixa porque eu carrego ele. E com Cristo nós temos esperança enquanto vivemos, né? Esperança para você. Declaro um ano de milagres para a sua vida. 2021, com Cristo, nós vamos atravessar, e tudo é possível ao que crê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo seu português. Me deixou aqui olha, eu pensando que ia ter que fazer aqui toda uma tradução. E ele realmente nos deu aí, eu tenho certeza que você entendeu a essência de toda a história dele, e que seja uma inspiração para a sua vida. E muito obrigada, Deus abençoe a sua família, seus irmãos, né, seus pais, e que um dia a gente pode ter seus pais aqui fazendo essa entrevista para a gente complementar essa história, né, que tem muitos capítulos aí vindo pela frente.